Graças a Deus. Nós vamos agora acompanhar trechos do culto que nós tivemos aqui. É importante você ouvir essa palavra, porque com certeza ela vai abrir os seus olhos para que você venha ver a grandeza de Deus e tomar posse das suas bênçãos. Então, preste atenção a essa palavra. Graças a Deus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você possa compreender com clareza aquilo que Ele quer para a sua vida, aquilo que Ele mais deseja para a sua vida. Deixe-me orar nesse sentido. Espírito Santo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe que a gente precisa ter o nosso entendimento, a nossa razão, a nossa inteligência, a nossa capacidade de absorção aberta para podermos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Porque cada um tem um problema, cada um tem uma fé, cada um tem a sua própria confiança. Mas, quando o Senhor fala, o Senhor não deixa dúvidas. E às vezes as pessoas ficam em dúvida porque o entendimento delas está bloqueado, ou tem estado bloqueado. Então eu peço que o Senhor abra o entendimento de todo o teu povo, da mesma forma quando o Senhor ressuscitou e apareceu para os discípulos e abriu-lhes o entendimento daquilo que o Senhor estava falando. Em nome do Senhor eu peço e agradeço, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava meditando a respeito do porquê que Deus nos leva a uma prova. Por que Ele prova a fé de cada um de nós? Por quê? Qual a razão de Deus nos provar? Por exemplo, qual foi a razão de Deus ter provado Abraão? O que Deus queria? Ele sabia que Abraão ia ser aprovado. Por que Ele provou Abraão? Bem, e o Espírito Santo nos deu entendimento, que é o que eu quero transferir para vocês neste momento. Deus fez uma prova com Abraão para verificar, para que ele soubesse, para que toda a humanidade pudesse tomar conhecimento. Deus provou, quando mandou ele levar o filho lá no Monte Moriá e sacrificá-lo, Deus provou a Abraão, na realidade, quem era mais importante? Deus, através da obediência dele, Abraão, ou o seu filho? O que era mais importante? Obedecer ao Senhor ou se guardar, proteger o seu filho daquele assassinato, daquela morte, daquele sacrifício? Então, quando Abraão seguiu as normas e fez exatamente como Deus mandou, então Abraão provou para si mesmo que Deus estava em primeiro lugar na sua vida, e não o seu filho. E é assim que acontece. Por exemplo, nessa parábola das 10 virgens, na realidade, as 10 virgens foram provadas.
como você tem sido provado também. Eu tenho sido provado, todos nós temos sido provados. Então, no texto, diz assim, normalmente a gente foca as virgens nécias e as virgens prudentes. E as virgens nécias não levaram azeite consigo. Por que elas não levaram azeite consigo? Por que elas não fizeram igual às demais que levavam azeite consigo? Por quê? Porque, com certeza, aquelas 5 virgens nécias ou loucas, elas não priorizavam a vinda do noivo. Elas estavam ali porque sabiam que o noivo ia chegar, mas elas não consideravam muito mais importante na vida delas esse encontro com o Senhor. Por isso, elas foram deixadas para trás. Jesus disse assim, o texto diz muito claramente, depois que elas compraram o azeite e voltaram, as portas estavam fechadas e elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quer dizer, elas não eram incrédulas, elas não eram pessoas ímpias, elas eram pessoas da fé, eram pessoas como todos nós somos. A diferença é que elas não priorizaram a vinda do noivo. Elas estavam ali como no piloto automático. E então o Senhor disse assim, olha só o que o Senhor conclui. Ele responde dizendo, em verdade vos digo, não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Então tem muita gente sentada aí agora, nesse momento, ao seu lado, que de repente vem na igreja, tem um óleo, mas não tem o óleo suficiente para se manter na fé, para se manter acesa a sua fé. Então, aí fica difícil realmente a pessoa continuar na fé, porque muitos começaram, eu posso dizer isso, pelo próprio trabalho da igreja. Nós vamos fazer 39 anos de vida e muitos bispos, pastores, ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiras, ex-obreiros, esposas, etc., começaram bem, mas durante a caminhada no deserto, eles fracassaram, eles relaxaram e por isso ficaram para trás. Você vê, por exemplo, presta bastante atenção, nós estamos às vésperas das Olimpíadas. O que são as Olimpíadas? As Olimpíadas é a maior celebração do esporte, em todos os sentidos, não só do futebol, mas qualquer esporte. E todos os atletas do mundo se preparam, gastam rios de horas malhando durante o dia, 4, 6, 8 horas malhando, se preparando para esse evento. Por que eles se preparam? Por que eles se empenham e dão a vida no preparo? Porque eles querem a medalha, eles querem ganhar a medalha de ouro. Eles não lutam pela medalha de bronze nem de prata, eles querem a medalha de ouro. Então, por que a medalha de ouro é muitíssimo importante para eles? Talvez a coisa mais importante para eles, na vida deles, não é a profissão, não é o casamento, não é o sucesso econômico, enfim, a coisa mais importante para eles é essa medalha. Então eles colocam toda a força, toda a sua força para conquistar essa medalha. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele também
prova a nossa fé, para averiguar, para verificar, para conferir, para que nós venhamos saber se realmente nós queremos aquilo que ele tem prometido. Nós queremos realmente a coroa da vida. Aí é que está. Então, muitas pessoas vivem neste mundo que creem em Jesus, que querem a coroa da vida, querem o Espírito Santo, querem as bênçãos de Deus, querem os favores de Deus. Mas, se estes favores, se estas bênçãos, se a coroa da vida não vier, elas não se preocupam, elas não se incomodam, elas não ficam tristes, abatidas. Não! Se não vier, elas estão vivendo, elas vão tocar a vida de outra forma, vão continuar lutando pelo seu sucesso, vão lutando pela sua fama, pelo dinheiro, porque elas não estão verdadeiramente engajadas em conquistar a sua vida eterna. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque o fato é que aquilo que nós mais sonhamos, que mais nós desejamos, que mais nós almejamos, o que nós ficamos fissurados, essa é a palavra, desesperadamente desejosos de conquistar, isso é que está em destaque. Se isso é o que o Senhor oferece, então nós estamos no caminho certo. Porque a luta, os sacrifícios, tudo que nós passamos, todos os desafios que nós enfrentamos, não são nada diante da grandeza da coroa da vida. Porque estamos pensando nisso, vivenciamos isso, colocamos a nossa força nisso, colocamos a nossa vida entregue 100% nesse objetivo. Isso faz parte do nosso eu, do nosso dia a dia. Não é uma coisa que a gente faz, eu vou na igreja hoje, quarta-feira, no domingo, eu vou na igreja fazer uma oração. Não! 24 horas por dia, nós estamos pensando naquilo, sabe? Eu lembro que quando eu estava namorando a Esther, eu pensava em me casar. E quanto mais se aproximava o dia do casamento, mais ansioso, no bom sentido, mais ansioso eu ficava para que o dia chegasse. Eu só pensava naquilo. Eu só pensava no casamento. Eu só pensava em tê-la comigo, junto comigo, 24 horas por dia, pelo resto da vida. Porque era o meu sonho. Ora, o Senhor Jesus coloca a prova, nos prova justamente nesse ponto. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para você que me ouve neste momento? O que faz, que dá razão você de viver, de lutar, de enfrentar os desafios, os problemas e manter a sua fé? O que é? O que há de mais precioso neste mundo para você? Qual tem sido a sua maior prioridade nessa vida? Qual? Aí vem aquela perguntinha que não quer calar. O que é que você daria pelo resgate, pela salvação da sua alma? Foi o que Jesus falou. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ora, minha amiga, meu amigo, aí está o porquê Deus nos prova. Sabe para quê? Para que, quando no dia do julgamento, ninguém venha chegar diante dele e falar assim: Senhor, mas eu tive fé em ti, eu frequentei a igreja,
eu era fiel dizimista, eu dava a minha oferta, etc, etc. E o Senhor então vai mostrar o fato do porquê que ela não estava entre os salvos, o seu nome não estava escrito no livro da vida. Porque ela não priorizava a salvação da sua alma, não priorizava. E por causa disso, ela perdeu. Ela lutou, ela enfrentou alguns problemas, mas ficou de fora. Perdeu a oportunidade. E a salvação da sua alma, minha amiga, por exemplo, a minha salvação é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. É a minha riqueza. Não tem nada nesse mundo comparável a isso. Não tem família, não tem mulher. Eu amo a Esther, eu amo os meus filhos, eu amo o meu trabalho, eu amo a igreja, eu amo fazer o que eu faço. Mas nada do que eu faço, nada do que eu tenho, nada do que eu possuo é mais importante do que a preservação da minha salvação, a salvação da minha alma. Por quê? Por que eu tenho esse sentimento? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque a salvação da minha alma representa Deus. Representa a coroa da vida. Representa aquilo que Ele coloca. O que você quer? Qual é o seu maior objetivo? Eu tenho aqui a coroa da vida e tem aí as bênçãos. Tem aí as conquistas. Tem aí o sucesso econômico. O que você prefere? Então, quem decide somos nós. Cada um de nós que decide. Então, as lutas, os problemas, a fé provada e uma vez comprovada, então a pessoa é carimbada com o Espírito de Deus. Ela é carimbada. Desde o momento em que eu fui carimbado, em que eu fui selado com o Espírito Santo, eu passei lutas, problemas, tentações, provações. Eu tive momentos no inferno, eu desci no inferno, mas o Espírito do Altíssimo me conservou, me manteve resistente e eu não sucumbi. Não sucumbi. Ora, minha amiga, o que você acha? O que você quer na sua vida? Há pessoas que estão fazendo o jejum de Daniel, mas eu não sei se estão levando a sério. Eu não sei se estão empregando toda a sua força, toda a sua inteligência, todo o seu entendimento. Eu não sei se estão colocando toda a sua energia. Eu sei que o jejum de Daniel está aí, disponível para todas as pessoas. Agora, quem será premiado? Quem vai chegar lá? Eu penso, eu creio de todo o meu coração, aqueles que realmente chegaram e colocaram o seu tudo no altar, a sua vida por inteira no altar. É isso que acontece. Você me ouve aí e você sabe que há muitos, mas muita gente mesmo, crentes, pessoas que conhecem a Bíblia direitinho, têm conhecimento de tudo que nós falamos, só que essas pessoas estão fracassadas, caídas, estão vagando como zumbis nesse mundo. Por quê? Elas não creem em Jesus? Creem. Mas por que elas estão frias ou mornas? Porque não tiveram o selo do Espírito Santo. E por que não receberam o selo do Espírito Santo? Por que alguns receberam o selo do Espírito Santo e elas não receberam? Porque aqueles que receberam empenharam toda a sua força. Foram como esses atletas que estarão participando das Olimpíadas daqui a 4 meses. Eles
colocaram toda a sua força. E mesmo colocando toda a sua força, todo o seu empenho para alcançarem a medalha, a gente sabe que muitos deles não vão conseguir. Não vão conseguir pegar nenhuma medalha, que dirá medalha de ouro. E é assim o reino dos céus. Se você verificar, se você conferir direitinho, você vai verificar que as parábolas de Jesus falam desse teste, dessa prova que todos nós passamos. Todos nós passamos. Ele fala do teste dos 3 servos. Um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro 1 talento. E eles receberam talentos de acordo com a capacidade deles. Eles receberam de acordo com a capacidade deles. Agora, somente os 2 primeiros corresponderam. O terceiro não. Era servo. Como essas 5 virgens nécias. Eram virgens. Mas, quando o Senhor chegou, ficaram para trás. O que você vai fazer da sua fé, minha amiga? O que é mais importante na sua vida? Diga. O que é prioridade na sua vida? Seu marido? Sua esposa? Sua família? Sua casa? Seus negócios? O que é prioridade na sua vida? Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele premia com o Espírito Santo aqueles que passam no teste. Então, se você é aquela pessoa que diz é verdade, eu não tenho levado a sério a minha fé. Eu venho aqui na igreja e tal, eu gosto da palestra, eu gosto da oração, eu acho tudo muito bacana, mas você não tem levado a sério a sua fé. Você não tem levado a sério. E por isso fica de lado ou fica de fora, porque a porta vai fechar e você vai ficar para trás. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo e tiveram as suas vidas transformadas. Vamos ouvi-las. Meu nome é Paulo, tenho 55 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era vazia e eu me preenchia no vício do álcool e com saídas com amigos. Apesar de ser casado, eu saía todos os dias com amigos e vivia em bares, porque eu tinha um vazio e preenchia com essas companhias. Eu bebia, mas no dia seguinte eu estava triste. Eu ia trabalhar, mas não tinha uma alegria. Eu tinha uma tristeza dentro de mim. Eu era uma pessoa viciada, eu era uma pessoa que não dava valor à família a ponto de trair minha esposa. Porque eu buscava o preenchimento também em outra companhia, e não a companhia da minha esposa ou da minha família. Então eu era triste nesse sentido, que eu não tinha uma vida que me dava alegria. Eu tentava preencher com outras coisas, mas não me preenchia. Tudo era vazio. Eu tinha tudo para ser feliz. Eu tinha uma esposa dedicada, eu tinha uma filha perfeita, maravilhosa, eu tinha emprego, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não era feliz. Tudo não me preenchia, eu era vazio, apesar de ter toda a condição de ter uma vida feliz. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E essas reuniões começaram a me mudar em alguns sentidos, mas ainda tinha um vazio. E eu ouvi dizer do Espírito Santo, que o Espírito Santo preenchia o nosso vazio, mas eu ainda não tinha como prioridade o Espírito Santo.
A minha prioridade era financeira, a minha prioridade era família, todas as prioridades que eu tinha, menos a prioridade do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. E nesta busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Eu me dediquei inteiramente. Eu coloquei como prioridade realmente o recebimento do Espírito Santo. Eu deixei redes sociais, eu deixei jornais, esporte que eu gosto muito, eu parei de assistir qualquer tipo de futebol. A minha vida era só ler a Bíblia, conhecer mais sobre a vontade de Deus, realmente me interessar sobre o que Deus queria da minha vida. Porque eu queria, de uma forma assim, prioritária, conhecer o Espírito Santo. Era esse meu objetivo principal, conhecer o Espírito Santo. E o jejum de Daniel me deu essa oportunidade, porque eu deixei as coisas que eu gostava, as coisas de lado do mundo, e aproveitei essa oportunidade para me dedicar mais à palavra de Deus, à santidade, à busca do Espírito Santo. Isso foi realmente o que fez a diferença. Foi quando, num domingo pela manhã, nessa dedicação toda, nessa busca incessante, que o Espírito Santo se apossou de mim. Foi é inexplicável e ao mesmo tempo dá para dizer que é uma coisa que nunca senti na minha vida. Todo aquilo que eu fazia no passado para me preencher foi preenchido nesse momento com o Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu tenho uma felicidade que não é momentânea, não é dias felizes, não. Minha felicidade são todos os dias, é dentro de mim. E tudo que vem, mesmo que sendo coisas ruins que não vão deixar de vir, mas eu tenho a certeza de que vai ser resolvido, de que eu vou resolver aquele problema. Não por minha força, mas porque o Espírito Santo está dentro de mim. Meu nome é Samila, eu tenho 28 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida sem sentido. Eu tive uma juventude muito conturbada, eu era uma jovem complexada, eu tinha muitos traumas, então eu era uma pessoa vazia. Bom, devido aos traumas que eu tive na minha infância, eu cresci com alguns complexos, né? Eu tinha complexo de inferioridade, eu me sentia uma pessoa feia, devido à classe econômica que a gente tinha, eu achava que eu ia ser sempre excluída nos locais que a gente ia. Então, eu me sentia uma pessoa desprezada. E eu fui crescendo, o tempo foi passando e isso foi cada vez mais crescendo dentro de mim. O vazio era tão grande que cada vez mais eu ia me afundando. Assim. Cheguei a usar vários tipos de drogas, ao ponto de chegar a passar fome para manter o vício. Logo depois tentei o suicídio, porque eu achava que para mim não tinha mais jeito, até que num dia eu cansei e resolvi dar um basta. E a minha mãe falou para mim: filha, vai aí, tem um núcleo perto de casa, vai aí que você vai se sentir bem, ouve. E aí eu resolvi dar ouvidos a ela e procurei, vindo nas reuniões de quarta e domingo, eu fui aprendendo aos poucos a necessidade que eu tinha de receber o Espírito Santo. Porque dentro da igreja, usando a fé, eu tinha transformado a minha vida, eu alcancei coisas, desejos, sonhos, mas aquele vazio ainda persistia dentro de mim. Então eu fui compreendendo aos poucos a necessidade, o que era o Espírito Santo e a necessidade que eu tinha de ter ele. E aí eu comecei a buscar, a me entregar, larguei os erros, os pecados, eu passei a ter nojo das bebidas, das drogas, não sentia mais vontade de sair e pouco a pouco minha vida foi transformando. E nessa busca, nas reuniões de busca do Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Participando do jejum de Daniel, eu passei a me dedicar mais para as coisas de Deus, passei a obedecer o homem de Deus, as coisas que ele ensinava. Então eu abri mão das redes sociais, de assistir filmes, de todas as coisas que me ligavam às coisas do mundo. E passei a me dedicar somente a conhecer mais as coisas de Deus, as coisas que eram espirituais. Deixei de assistir novela, até conversas seculares que eu tinha no trabalho, que me ligavam mais com as coisas do mundo, eu parei também. Então eu passei mais a ler a Bíblia, buscar mais, ir mais nas reuniões, na igreja. Todos os momentos que o bicho estava no rádio, eu estava participando das orações, acordava nas madrugadas para orar, para buscar o Espírito Santo.
estar o tempo todo ligada com as coisas de Deus, lendo livros, às vezes sentia vontade de assistir um filme evangélico, para estar sempre conectada. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus sempre me pedia para abrir mão de certas coisas que eu achava que eram fúteis. E eu vi que era aquilo que faltava, né? Que não adiantava só eu largar o pecado, parar de fazer as coisas que aparentemente eram, né, importantes, mas ouvir a voz de Deus e dar aquilo que Ele pedia. Até que um dia eu falei, Senhor, pede o que o Senhor quer, que eu, para ter o Teu Espírito, eu faço qualquer coisa. E Ele pediu para que eu abrisse mão de algo, né? E nesse dia que eu abri mão desse algo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse dia eu estava diante do altar, né? Rasguei meu coração, me entreguei para Deus e o Espírito Santo veio sobre mim e eu senti um fogo muito grande dentro de mim. Meu coração queimava, era uma alegria, uma vontade de chorar. Foi como se por um minuto eu tivesse saído dali e estivesse nos braços de Deus, né? Eu lembro que logo após que acabou a oração, a minha vontade era de sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Surgiu dentro de mim uma alegria, o meu semblante já não era mais um semblante caído, porque eu vivia oscilando, ora bem, ora mal. Então eu passei a estar estável, né? Eu senti vontade de me dar mais para as coisas de Deus. Eu senti vontade de cuidar das pessoas que estavam ao meu redor. Eu senti mais amor pela minha família, mais prazer em estar ao redor das pessoas, em estar ajudando. Hoje eu sou uma pessoa completamente mudada, né? Em primeiro lugar, eu mudei como filha, que eu era uma filha muito rebelde. Hoje eu sou uma filha mais amorosa, né? Sou uma mãe mais amorosa. Eu não tenho mais mágoa, rancor, não tenho raiva das pessoas, né? Eu cuido mais de mim, eu acredito em mim, que antes eu não acreditava em mim. Hoje eu sou uma pessoa realizada, eu tenho paz, eu posso enfrentar qualquer dificuldade que for, eu estou sempre de cabeça erguida, eu tenho paz, eu tenho uma alegria, eu tenho amor. Como o bispo fala, você não somente beberá da fonte, mas você é uma fonte a jorrar. Então hoje eu passo para as pessoas tudo aquilo que eu recebi, eu procuro dar também para as pessoas, que foi esse amor, essa paz que só o Espírito Santo pode dar. Graças a Deus, tá vendo? Esse é o segredo para as pessoas que querem uma vida nova. Talvez você diga assim, será que para mim tem jeito? Eu tenho sido um caso perdido. Você tem sido um caso perdido para os seus parentes, para os seus amigos, seus conhecidos, mas não para Deus. Deus acredita em você, minha amiga, meu amigo. Deus aposta em você. Ele acredita, ele crê em você. Agora, é claro, para que haja um resultado dessa manifestação de Deus na sua vida, é preciso que você também creia nele, que você acredite nele, nas promessas dele. Então, todos os domingos, às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, aqui no Templo de Salomão, reuniões especiais para aqueles que desejam uma nova vida. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e estaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá.